Olá, querido amigo, seja bem-vindo. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina. O tema desta semana é servir e salvar. O verso para memorizar se encontra em Isaías capítulo 42, verso 1, que diz o seguinte: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, a quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Existem muitas pessoas que acham ser um privilégio visitar os lugares onde Jesus viveu, passear pelas montanhas onde Jesus colocou seus olhos, fixou seus olhos, conhecer o Mar da Galileia, conhecer cidades importantes em que Jesus visitou, em que Jesus morou. Mas o que eu quero dizer a você é que isto pode acontecer. Você não precisa ir a Cafarnaum, a Betânia, você não precisa ir ao lago de Nazaré, você não precisa ir ao Mar da Galileia para viver e conhecer as pegadas de Jesus. Em qualquer lugar onde você encontre alguém ao leito de uma cama, com o coração aflito, vivendo em um lugar inóspito, com algum tipo de necessidade, quando nós atendemos estas pessoas, quando nós visitamos essas pessoas, quando nós ministramos suas necessidades, nós estamos vivendo exatamente nas pegadas de Jesus. É sobre esse servo sofredor, é sobre esse escolhido de Deus, que é o personagem central da lição desta semana. O profeta Isaías, que viveu entre os anos 745 até 685, iniciou seu ministério profético falando sobre várias profecias sobre o futuro de Israel. Ele é um profeta pré-exílico, mas ele falou sobre o período em que o povo de Israel viveria como escravos lá em Babilônia. Ele também profetizou a maneira como Ciro, o rei persa, entraria em Babilônia e libertaria o povo de Israel que vivia em cativeiro, que viveria em cativeiro nesta época. É impressionante como Deus dirige a história e como o profeta Isaías foi usado pelo Espírito de Deus. Sua profecia se concretizou. Então, em seu período profético, ele menciona pelo menos 3 servos, 3 personagens aqui. No capítulo 41 de Isaías, verso 8, mais especificamente falando, ele diz que Israel, Jacó, foi um servo escolhido de Deus. E essa nação foi escolhida por Deus para divulgar os feitos de Deus, para deixar claro para todas as nações de que Deus é o Criador do universo. Para esta nação, no capítulo 41, verso 10, Deus diz assim: não temas, nem te espantes, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo. Mesmo vivendo sob ameaças de outras nações inimigas, Deus disse para Israel: não se preocupem, porque as nações inimigas de vocês serão reduzidas a nada. Elas não serão nada, serão desfeitas. E vocês não serão vítimas das nações, mesmo que vivessem naquele período sob a ameaça de serem escravizados, subjugados pela Assíria, por exemplo. Mas por causa da desobediência de Israel, Jacó, infelizmente, ser considerado servo escolhido de Deus, não seria mais possível esta nação utilizar esse título, ter essa prerrogativa. Finalmente, o próprio Messias, o servo, o segundo servo apresentado no capítulo 2, a partir do verso 1, embora esse servo seja apresentado sem nome, mas suas características, suas ações se assemelham às características e ações apresentadas no capítulo 11 de Isaías, quando fala do rebento de Jessé. Um renovo. Ele libertaria aqueles que se encontravam aprisionados, ele traria luz para as nações, ele julgaria com justiça todas as nações da terra, ele promoveria a libertação e ele traria paz nos corações das pessoas que viviam atormentadas sob ameaças de escravidão e morte. O segundo personagem apresentado por Isaías no capítulo 42
também é um Messias servo sofredor. Diz a palavra de Deus em Marcos capítulo 10, verso 45, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Lucas capítulo 19, verso 10, diz que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Embora Isaías tenha falado a respeito de Ciro, que seria um rei escolhido por Deus, ungido para cumprir o propósito de Deus, ele não se enquadra na profecia messiânica. Ele não poderia ser o Messias enviado de Deus, porque o Messias, ele sofreria, levaria os pecados da humanidade, ele seria humilhado, ele seria rejeitado, mas ele veria o fruto do seu penoso trabalho, ainda que o seu sacrifício em algum momento parecesse em vão. É maravilhoso saber que esse Deus que dirige toda a história e que estava fazendo todo o trabalho possível para que a profecia se cumprisse, mas para que principalmente Israel, seu povo, fosse liberto. Eles precisavam de um rei que os libertasse das nações inimigas. Deus estava provendo para eles um Messias libertador dos seus erros, dos seus pecados, que poderia abrir os olhos dos cegos, realizaria muitos milagres descritos em Mateus capítulo 12. Através dos milagres e do ministério de Jesus, a profecia se cumpre no Novo Testamento. As lições que nós aprendemos nessa semana é que Deus dirige toda a história. Deus escolheu Israel, Jacó, para cumprir os seus propósitos. Deus escolheu a Ciro para cumprir o seu plano de libertar a nação, o povo de Deus, a nação de Israel. Deus escolheu o Messias desde o seu nascimento para trazer paz para as nações, para trazer libertação, para trazer salvação e iluminar o mundo com a sua glória, com a sua verdade e com a salvação que só Ele pode oferecer. Creia nesse Deus maravilhoso que é capaz de dirigir a história, que é capaz de conduzir todas as coisas, que faz cumprir os seus planos, seus propósitos, ainda que nós não entendamos. Que esse Deus possa reinar em sua vida. Que Deus te abençoe.